A paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, amém? Tá melhor? Tá melhor, então tá bom. Bem, quando nós nos debruçamos na leitura da palavra de Deus, nós percebemos de maneira muito clara, como tem sido evidenciado na escola bíblica dominical, que o Deus a quem nós servimos, Ele é, de fato, o Senhor da história da humanidade, da história das nossas vidas, da história das nossas famílias. E por isso é importante, conforme a própria palavra de Deus nos mostra, entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para que a gente possa andar e viver em pastos verdejantes, em águas tranquilas, e desfrutar de nada diferente do melhor de Deus para as nossas vidas. É verdade que nós servimos a um Deus de amor, sim, mas também é um Deus de justiça. E nessa manhã, eu endosso as palavras da diaconisa Luciana, que estamos na presença de Deus pelo que aconteceu na escola bíblica dominical. Mas algo ficou muito claro para nós de ver que mesmo em justiça, Deus ele trabalha em misericórdia. E isso é tremendo. Mesmo quando a mão de Deus ela pesa sobre nós, Deus está trabalhando por misericórdia em nossas vidas. E quão importantes são as decisões que nós tomamos em nossas vidas. E por isso eu quero, nessa manhã, compartilhar com a igreja uma leitura extremamente importante, de uma decisão extremamente relevante, que um líder, que um chefe de família, um dia no passado tomou, e ele não teve vergonha de declarar, e ele não teve vergonha, medo de assumir. E por isso, decisões virtuosas, elas precisam ser compartilhadas, os testemunhos precisam ser compartilhados para que a gente possa, de fato, viver na dispensação do que Deus tem reservado e preparado para as nossas vidas. E por trás dessa decisão que eu vou compartilhar com a igreja na leitura, há uma palavra profética que alcança a minha vida, a sua vida, a minha família e a sua família. E por isso eu te convido a abrir a palavra do Senhor no livro de Josué, no capítulo 24. Quem está cumprindo a meta de leitura bíblica, né, já deixamos para trás 2 Samuel, e se já deixamos para trás 2 Samuel, já deixamos para trás também Josué. E se deixamos para trás Josué, é porque já lemos essa palavra, e certamente Deus, ele fala como um Deus que não é de mesmice, de maneiras distintas, e mesmo que Deus já tenha falado contigo, ou seja, às vezes, né, algo que em muitas bocas sai de uma forma assim tão natural que não conseguem mergulhar na profundidade do que está revelado na palavra de Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção nessa manhã, porque quando eu pedi um sinal a Deus, Deus foi muito claro, e eu mergulhei na profundidade do que esse versículo, sobretudo, vai dizer aos nossos corações nessa manhã. 24, Josué, quero ler apenas 2 versículos, versículo número 14, o primeiro. Deixa eu... Irmã Marilda, convide a irmã Ana Cristina. Oi?
Tá bom, mas tente convidar ela para vir aqui para frente, porque é melhor estar mais próximo do altar do que estar próximo da porta de saída. Josué 24, verso 14 e 15 diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates. Olha o Eufrates aí aparecendo. E no Egito. E servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Entretanto, porém, mães, eu e a minha casa serviremos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Pai, por esse privilégio de estarmos na sua casa, sermos teus filhos e estarmos, Deus, na dispensação de mais uma palavra que tem poder para mudar nossa visão, nossas estruturas, mexer no nosso caráter, em nossas decisões, posicionamentos, e nos alinharmos, Deus, à tua soberana vontade, Pai. Nessa manhã continuamos te dando liberdade para trabalhar e agir como um Deus de age, Deus do age, um Deus Jeová Jirê, Deus de toda provisão em nossas vidas. Mais uma vez, Pai, me dá liberdade para falar em teu nome, que o teu Espírito Santo esteja, Pai, trabalhando na minha vida, colocando palavras em minha boca, trazendo à minha memória aquilo que precisa ser dito, Pai. E a tua igreja, Pai, também esteja sensível, Pai, a escutar, entender e produzir frutos de justiça ou de arrependimento em suas vidas. E assim declaramos, Pai, que nenhum espírito imundo, nenhum espírito das trevas, nada nem ninguém tem autoridade, autonomia, liberdade, Pai, para atrapalhar, para impedir, limitar o que o Senhor tem para fazer, Deus, nessa manhã em nossas vidas. Assim, Deus, continuamos entregando a direção de tudo o que está sendo feito na tua casa nesta manhã, e tudo seja para a honra e glória do teu santo nome. Assim oramos, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga. Amém. Podem sentar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Pela graça de Deus, agindo pelo poder do Senhor, Josué, ele havia liderado Israel na tomada da terra prometida. Israel havia conquistado reinos e se estabelecido no território que Deus, ele prometera aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Mas Josué sabia que, ainda assim, o povo corria perigo. Mas por quê? Deus estava cansado? Deus iria se ausentar? Nada disso. Ele reconhecia a presente ameaça da desobediência e da idolatria entre os israelitas. E nesse contexto, Josué convocou uma reunião em Siquém, com todas as tribos de Israel, com os seus respectivos anciãos, líderes e oficiais. E esse seria o último discurso de Josué. Antes de sua morte, aos 110 anos, que começou com um resumo profético da história redentora de Israel, desde quando Deus, ele chamou Abraão, tirando de um contexto pagão, de um contexto idólatra,
até a chegada em Canaã. E nesse discurso, Josué ele enfatizou a libertação da escravidão do Egito e a proteção, e mais do que proteção, a provisão divina de Deus durante toda a peregrinação no deserto. E o povo de Deus, ele tinha que dar uma resposta. Mateus 6,24 diz: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou vai se aborrecer de um e amar ao outro, ou então se devotará a um e desprezará o outro. E esse versículo continua dizendo, ou complementa dizendo, não podeis servir a Deus e às riquezas. Nós não podemos servir a Deus e ao mundo. Nós não podemos servir a Deus e ao entretenimento ilimitado, jovens. Nós não podemos servir a Deus e às concupiscências da carne. Eu e você não podemos casar com Jesus e pular a cerca cometendo adultérios em nossa carreira espiritual. Deus, de maneira nenhuma, ele aceitaria e ele aceita uma adoração dividida, um serviço parcial. E Deus exortava Israel, e ele continua e ainda exorta o seu povo a total lealdade, a uma completa rendição, a uma inequívoca adoração, a uma fidelidade absoluta, a uma consagração sincera. E por isso Josué declara o que nós lemos no verso número 14, quando ele diz: agora, pois, temam ao Senhor e sirvam-no com sinceridade e fidelidade, e lancem fora os deuses aos quais serviram os seus antepassados da além do rio Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. E essa convocação, ela foi o grande pano de fundo da sublime e ousada declaração de Josué no verso 15, quando ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Igreja, Josué, como líder e como chefe de família, que pode ser um pai ou pode ser uma mãe, se o pai já não mais existe, se o pai é um ser omisso, ou se o pai ainda não se converteu, mas a mãe, chefe de família, Josué, ele como líder e chefe de família, ele deixou muito claro para o seu povo, para o povo de Deus e para a sua família, qual era o seu posicionamento diário no que tange ao seu relacionamento com Deus. E a linguagem clara de Josué era servir ao Senhor. E não ser indiferente ao Senhor, e não enfrentar o Senhor, e não renunciar ao Senhor, e não culpar o Senhor, ou ainda duvidar do Senhor, questionar o Senhor, ou ainda mesmo brincar com o Senhor. Não era isso que Josué fazia. O desejo claro do seu coração e da sua mente, declarado nas suas palavras para o seu povo e para a sua família, era servir ao Senhor. E servir ao Senhor significa amá-lo de todo o coração, significa adorá-lo com exclusividade. Servir ao Senhor significa obedecê-lo acima de tudo e acima de todos. Servir ao Senhor significa uma dedicação plena, completa, à sua perfeita, boa e agradável vontade. Recentemente, eu falei com a igreja acerca de um pedacinho de um trecho de um louvor
E ele é de uma relevância, mais uma vez, muito importante, de uma relevância grande dentro do contexto dessa palavra e de servir ao Senhor. E esse louvor, ele diz, se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, por que eu e você estamos aqui? E esse aqui não é só aqui na igreja, esse aqui é na terra que vivemos. Uma grande verdade. Se não for para te servir, por que eu estou aqui? E na semana passada, eu espero que você ainda se lembre, a palavra esteja ecoando e frutificando no seu coração. Uma palavra cujo tema foi viver coerente com a sua nova identidade espiritual, qual seja filho de Deus, testemunha de Cristo, templo do Espírito Santo. Nós precisamos viver, como eu disse, coerente a essa nova identidade. Portanto, servir a Deus não pode ter qualquer relação como ser visto pela igreja, ser o destaque da igreja, ser o centro das atenções na igreja. Mas o real sentido de servir a Deus é ser servo de Deus, é estar a serviço de Deus, é trabalhar para Deus. Ou seja, algo que vai demandar algum esforço meu e seu. Certa vez Jesus disse: se alguém me serve, siga-me. E onde estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. E eu diria mais ainda, servir ao Senhor deve ser algo prazeroso. Igreja é algo incoerente, algo que eu escutei não faz muito tempo, de dizer ou de escutar que quando está na escala de algum ministério na igreja, esse é o dia que não gostaria que repetisse no mês. Misericórdia de quem fala isso diante dos ouvidos e dos olhos de Deus. Misericórdia. Servir ao Senhor deve ser algo prazeroso, tal qual o salmista diz: servir ao Senhor com alegria, ainda que o caminho não seja fácil, ainda que tenhamos que viver de maneira profunda e ampla na dispensação do que certa vez Paulo disse aos romanos que fizessem: apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E mais ainda, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diariamente, nós estamos decidindo. Diariamente, nós estamos tomando decisões. Decisões pessoais e aquelas que não são individuais. Decisões familiares. Decisões profissionais. Decisões nos nossos relacionamentos. Decisões na nossa rotina. Decisões dentro de dois grandes grupos. Decisões de relevância no mundo espiritual e decisões que, a princípio, não impactam o mundo espiritual. Então, por exemplo, quando eu falo de roupa, de comida, se eu vou comer comida A ou se eu vou comer comida B, isso, em tese, não impacta o mundo espiritual. Se eu vou usar uma roupa A ou uma roupa B,
Em tese, porque se tem um levita subindo com roupa rasgada, apertada, transparente, grudada, vai afetar o mundo espiritual. Sim, mas em tese, se eu vou escolher entre a roupa A e B, isso é algo que não vai impactar o mundo espiritual. Se eu vou descer de elevador ou de escada, se eu vou me exercitar ou não. Mas as decisões de relevância no mundo espiritual, elas definem sim quem nós queremos ser e o que nós queremos colher. Porque essas decisões, elas apontam, como eu já cansei de falar para a igreja, elas apontam para apenas dois caminhos. O caminho de confessar Cristo, de reconhecer Cristo, de crer em Cristo, ou o caminho de negar Cristo. E é isso mesmo que eu estou falando. Não existe meio termo, não existe meio aprovado, não existe meia obediência, não existe meio chamado, não existe meia salvação. Ou confessamos, ou negamos Cristo. Se não oramos, nós estamos negando Cristo, eu já falei isso para a igreja. Nós estamos dizendo a Cristo que existem coisas, situações e pessoas que são mais importantes do que Cristo na nossa vida, naquele dia. Essa é uma leitura. Se nós não oramos pela nossa família, com a perseverança e a fé que esse ato requer de nós, seja pela salvação, seja pela libertação de um cativeiro, seja para servir a Deus, nós estamos agora não somente negando Cristo, por quê? Por demonstrar que existem coisas, situações e pessoas mais importantes do que Ele, mas também nós estamos negando uma porção de amor à nossa família. Mas se nós oramos pela nossa família, diferentemente de negar Cristo, nós estamos confessando Cristo. Nós estamos crendo que Ele é o único Senhor e Salvador para as nossas vidas, que Ele é o Deus libertador, que Ele é o Deus supridor, que Ele é o Deus provedor, que Ele é o início e o fim dos diversos capítulos da nossa história, da história da nossa vida. Porque verdadeiramente, o que nós plantarmos, nós colheremos. E o Salmo 127, ele diz algo muito importante para nós. Verso número 1. Eu tenho uma mensagem importante para você que é pai, que é mãe, para você que tem família. Salmo 127, no seu texto original, e eu não vim aqui nessa manhã adulterar nada, mas no seu texto original, eu apenas vim colocar a igreja a entender a profundidade do que o versículo diz. Mas no Salmo 127, verso número 1, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E eu convido você, pai, eu convido você, mãe, eu convido você que tem família a substituir os termos a casa e a cidade por família e substituir os termos os que a edificam e sentinela por paz. E esse versículo, sem o propósito de adulterar nada, mas apenas de entrar na profundidade desse texto exemplificando, esse texto ficaria assim: se o Senhor não edificar a minha família, em vão trabalham os pais. Se o Senhor não guardar a minha família, em vão vigiam os pais. Pais, edifiquem a sua família na rocha. Instruam os seus filhos na palavra para que não se desviem até a velhice.
Orem, jejuem pela sua família, porque eu vou repetir para você, se o Senhor não edificar a família, em vão é o seu trabalho. Se o Senhor não guardar a sua família, em vão você vigia. O que plantarmos, nós colheremos. Gálatas 6, 7 e 8 diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, colherá. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Provérbios 11, 18 e 19 diz: o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. Tão certo como a justiça conduz para a vida, assim o que segue o mal para a sua morte o faz. Decisões certas nos conduzirão a águas tranquilas, a pastos verdejantes. Foi assim que o salmista Davi disse: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas de descanso, águas tranquilas. E isso aponta de maneira muito clara, tanto como eu já disse, para a provisão de Deus, como para a proteção de Deus. É o que decisões certas trazem para as nossas vidas. E decisões erradas e que incluem a omissão, e as que são geradas por falta de conhecimento, em consonância com aquilo que Deus certa vez disse: o meu povo perece por falta de conhecimento. Decisões erradas que envolvem a omissão e as que são geradas por falta de conhecimento nos levarão a uma outra dimensão, diferentemente da primeira, de decisões certas, porque Deus diz na sua palavra, em Amós, no capítulo 3, verso número 3, andarão dois juntos, se não houver entre eles um acordo? Andará Deus junto com alguém que está em rota de colisão? Andará Deus junto com aquele que está em rota de fuga, fugindo da presença de Deus? Andará Deus junto com aquele que está tomando decisões erradas e constantemente erradas, com aquele que não se arrepende? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, revela que essa é uma decisão que nenhum pai, que nenhuma mãe deve abrir mão de tomar, de perseverar, de batalhar em oração. Porque a palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Porque a palavra de Deus também vai dizer que os sinais acompanharão, então somente acompanharão aqueles que creem no Senhor. E crer no Senhor significa esperar o tempo do haja de Deus. Assim como o tempo de Deus nem sempre vai se submeter às necessidades do nosso tempo. Vou repetir. Assim como o tempo de Deus nem sempre vai se submeter às necessidades do nosso tempo, a reação de algum membro da família, da nossa família, poderá não ser igual a nós. Poderá ser lenta. Poderá ser inexpressiva. Mas eu quero lembrar à igreja que a palavra de Deus, e não eu, a palavra de Deus assegura
que nenhum esforço será em vão. Creia nessa palavra. Nenhum esforço será em vão. Por isso, igreja, não olhe para as circunstâncias. Decida não desistir da sua família. Investindo amor, perseverança, paciência na oração. Sabe por quê? Porque aquilo que você não pode, Deus pode. O que você não pode, Deus pode. Deus, Ele te chama a batalhar em oração, e não apenas em fazer orações superficiais e esporádicas. E é por isso que Ele não se limita a dizer na sua palavra algo do tipo apenas: pedi e dar-se-vos-á. Isso é a visão de quem vive a oração de maneira superficial e esporádica. Pedir e dar-se-vos-á. Mas esse não é o padrão de Deus. A palavra de Deus vai dizer algo maior. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. O que Deus está mostrando por meio da sua palavra? Que Deus, Ele quer profundidade e não superficialidade. Deus, Ele quer perseverança e não indiferença, e não desistência. Porque a ação do homem vai gerar, e eu creio nisso, na reação de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre nossas vidas. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Também revela, presta atenção, hein? Presta atenção no que eu vou falar para a igreja. Eu e minha casa serviremos ao Senhor também revela que a liderança de um líder verdadeiro ou de um verdadeiro líder começa dentro da sua própria casa. A liderança de um verdadeiro líder começa dentro da sua própria casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor revela que é possível alinhar nossos projetos familiares com a vontade do Senhor, que é possível alcançar a satisfação dentro do lar, objetivando antes de tudo a glória de Deus e servindo a Ele, conforme nós lemos no verso número 14, com sinceridade e fidelidade. Sinceridade e fidelidade. Eu e minha casa serviremos ao Senhor revela também que não deve haver espaço para o individualismo egoísta. Eu e minha casa serviremos ao Senhor também revela que nós, preste atenção, pai, mãe e família representada aqui nessa igreja, que não devemos ser guiados pela opinião da maioria. Josué, ele estava cercado por um ambiente idólatra e pagão, exatamente como é o mundo hoje. Mas dentro da sua casa e na sua vida, Deus era o Senhor. Nós não podemos estar inclinados a negociar com a carne, pai e mãe. Nós não podemos estar, líder de ministério também, nós não podemos estar inclinados a negociar com a carne, porque nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Aliás, dependendo da sociedade ou do grupo, quase nunca nos dias de hoje, a voz do povo é a voz de Deus. Por isso, família não é palco e não pode ser palco para o pleno exercício da democracia. Porque a democracia, seja ela qual for, inclusive a democracia familiar, ela não está acima da vontade de Deus, ela não está acima e não pode estar acima dos valores morais de Deus.
Existem ordens, regras, limites a serem cumpridos. Simplesmente porque esse é o padrão de Deus. É o que está estabelecido na sua palavra. Essa é a vontade de Deus. E falando assim, parece até que nós estamos diante de um Deus autoritário. Mas eu falo com a igreja em alto e bom som. Não aceite essa mentira. Não aceite essa falácia de quem não tem intimidade, aliança com Deus. Veja o que Deus disse a Zorobabel. Lá em Zacarias capítulo 4, verso 6, Deus diz, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. Como pensar que estamos diante de um Deus autoritário se ele declara não por força, nem por violência, nem por poder da mão do homem, mas pelo meu Espírito? Veja o que Deus disse à igreja em Laodiceia: eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Depois Deus diz, eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e se resolver abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Definitivamente, nós não estamos diante de um Deus autoritário, de um Deus que cerceia a nossa alegria de viver a vida que Ele nos deu. Mas nós já estamos sim diante de um Deus que é soberano, de um Deus que é todo-poderoso, e que nos diz, lá em Isaías capítulo 59, a partir do verso 9, 55, a partir do verso 9, o seguinte: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra, fecundem a terra, faça brotar a terra, faça dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para a que designei. E no verso 12 diz, saireis com alegria e em paz sereis guiados. E a palavra de Deus também diz, em Isaías no capítulo 1, verso 19, que você também já plantou no teu coração, porque eu já falei quase 1 milhão de vezes nessa igreja, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. É algo que denota o amor, a fidelidade de Deus, a soberania de Deus. E nós não podemos deixar nutrir no nosso coração que estamos diante de um Deus autoritário, de um Deus que cobra demais de nossas vidas a ponto de não podermos ser quem nós queremos ser, de não sairmos, às vezes, como escuto, do armário para ser quem eu quero ser. Lá no Jardim do Éden, Deus deixou muito claro, tudo você pode comer, menos aquela. Esse é o padrão de Deus. Nós podemos desfrutar de muitas coisas, mas o que Deus limita faz bem para a nossa vida. E longe de ter um Deus autoritário,
eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu, nessa sentença, representa o líder, o pai, ou em alguns casos, a mãe, como eu disse. Se o pai é falecido, se o pai é omisso, ou se o pai não se converteu, é a mãe. Eu representa o pai, a mãe e o líder. Enquanto que minha casa representa, num primeiro nível, a família, mas no nível abaixo representa cada membro dessa família, onde cada um desses elementos, de cada um desses membros, possui responsabilidades para que esse decreto, qual decreto? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, seja realidade ou se torne uma realidade. E decreto ele é relevante, sobretudo, porque a salvação é individual. Apocalipse capítulo 20, verso 12 diz: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo o quê? As suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. E no verso número 15 diz: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Salvação é individual. E por isso, dentro desse decreto, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Existe responsabilidade para o elemento eu, líder, pai, mãe, mas existem responsabilidades para o elemento minha casa, minha família, os filhos, cada um na sua individualidade. E nesse sentido, a decisão por Deus, a decisão por servir a Deus, que envolve o líder, o pai, a mãe, a família e cada elemento dessa família, essas decisões, elas precisam possuir três importantes características. Três importantes características. Primeiro, ser uma decisão consciente. E uma decisão consciente, ela implica ruptura com toda e qualquer idolatria, com toda adoração a ídolos, que a igreja transcende e muito a adoração à imagem de esculturas. Quando falamos de idolatria, o leque é muito maior do que isso. Uma decisão consciente, ela implica numa ruptura com tudo aquilo que se põe na frente de Deus. Uma ruptura com tudo aquilo que eu amo e me apego mais do que a Deus e que me faz esquecer dele ou não dedicar a minha vida a ele como deveria. Uma decisão consciente implica numa ruptura com tudo aquilo que rouba a glória de Deus e a transfere para coisas perecíveis e mortas. Uma decisão consciente, ela significa dar a Deus a prioridade em tudo. Uma outra importante característica das nossas decisões, além de consciente, é que ela precisa ser permanente. Sabe por quê? Porque no reino de Deus não existem servos temporários. Nós temos funcionários temporários no final do ano, no Natal, em várias lojas de shopping. Sim ou não?
Mas no reino de Deus, a palavra de Deus não configura esse tipo de elemento. Um servo temporário do Senhor, meio servo, meio qualquer coisa, meio aprovado, meio reprovado, não existe isso. Então, por isso que a decisão ela precisa ser não somente consciente, mas coerente, permanente. E ela precisa também ser uma decisão restauradora. Porque diante de fraquezas ocasionais, é preciso que a igreja entenda que quando nós aceitamos Jesus, tudo se faz novo, de fato. Se não se faz novo, de fato, é porque não houve conversão. Mais do que isso, quando nós nos convertemos, a profundidade e a frequência dos nossos pecados precisam ser reduzidos, diminuídos. A quantidade de vezes que eu pecava precisa diminuir. A profundidade dos meus erros precisa diminuir. Não que exista na Bíblia pecadinho e pecadão, não é isso que eu estou falando. Mas nós precisamos mudar. Mas mesmo assim, nesse corpo, não alcançaremos a marca de um filho e de uma filha sem pecados. Por isso, diante das fraquezas ocasionais, é importante que você se humilhe diante de Deus. Você busque Ele. Abandone o seu caminho, porque há uma palavra em 2 Crônicas, no capítulo 7, verso número 14, que Deus, Ele ouvirá dos céus. Ele perdoará os nossos pecados. Ele sarará, Ele curará todas as suas feridas e Ele restaurará. Por isso a importância da decisão ser restauradora. Restaurará a condição do pleno gozo das promessas de Deus sobre as nossas vidas. Hoje, na manhã, estudando 2 Samuel na Escola Bíblica Dominical, nós nos debruçamos de maneira profunda em 2 slides com muitas características de Davi que o apontavam como o homem segundo o coração de Deus. E é isso que Deus espera também ver em nós. Entre uma dessas características de Davi, estava o arrependimento verdadeiro. E eu até disse que não havia necessidade de falar as duas coisas ao mesmo tempo, as duas palavras ao mesmo tempo, porque arrependimento, na minha linguagem e na de Deus, é uma coisa verdadeira. Mas para enfatizar, para deixar mais claro, nós colocamos dessa maneira, um arrependimento verdadeiro. E isso faz diferença em nossas vidas. Igreja, diante de todas as verdades expostas nessa mensagem do dia de hoje, eu faço algumas perguntas para uma autorreflexão. E elas são importantes, muito importantes. Se nós queremos sair da mesmice de vida, se nós queremos desfrutar do melhor dessa terra, e se nós queremos, de fato, ter uma intimidade com Deus. A intimidade está disponível para todos, mas não é para todos. Há uma condição. Salmo 25, verso 14, salvo engano, diz que a intimidade é para todos, mas é para todos os que temem a Deus. E eu pergunto para a igreja, faço as seguintes perguntas para uma autorreflexão. Sou de fato um servo, uma serva de Deus? Como é que eu tenho, segunda pergunta, como é que eu tenho servido a Deus? Que tipo de serviço eu tenho prestado ao meu Senhor? E quarto, se Ele é meu Senhor,
eu entendo que só existe um Senhor. Então aquele que não é Senhor é servo. Sim ou não? Sim. Se ele é meu Senhor, a quarta e última pergunta e questionamento: por que tantos questionamentos que eu faço ao meu Senhor? João no capítulo 15, verso 15 diz: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Parece até coincidência, mas esse texto eu usei na palavra do último domingo, dentro de um contexto. E esse mesmo texto que acabamos de ler, de maneira clara, não nos deixou livres do trabalho, não nos deixou desobrigados de servir, pelo fato do Senhor nos chamar de amigos. Sim ou não? Na verdade, Jesus ele nos chama a servir melhor, com mais qualidade, com maior dedicação, com maior entrega, motivação, porque a sua palavra tem sido revelada a nós. E mais ainda, porque no versículo 14 que antecede esse mesmo livro de João, no mesmo capítulo 15, Jesus ele diz: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Jesus também diz: meu Pai trabalha até agora e eu também. Jesus também disse: entre vós sou como aquele que serve, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Assim, igreja, já finalizando a palavra nessa manhã, como testemunhas de Cristo, nós precisamos ter o correto entendimento do que eu e você estamos nessa terra fazendo. Precisamos ter o correto entendimento de que eu e você estamos nessa terra para servir a Deus. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, por que estou aqui? E muito mais do que palavras de impacto, muito mais do que palavras positivas, bonitas, de impacto, declare a palavra profética que está na palavra do Senhor: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E trabalhe, e batalhe para que isso seja alcançado, para que isso seja mantido, para que isso seja alcançado e isso seja mantido. E se hoje Deus te dá o discernimento de ter 1 centímetro que seja, 1 milímetro que seja de conhecimento a mais do que a tua família, na palavra de Deus, seja você o instrumento para Deus construir uma nova história na sua casa, na sua família. Porque a decisão mais importante que qualquer homem, qualquer mulher pode tomar na sua vida é aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, ainda que seja no último momento e segundo da última volta da sua vida. Mas essa é a grande e importante decisão que eu e você somos chamados a tomar. Por isso que a palavra de Deus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Deus não manda você parar, peça uma vez e acabou, porque Deus não é surdo
para ouvir a minha oração. Ele não é surdo para ouvir a tua oração, sim. Mas Ele quer ver quanto você confia, quanto você acredita no que Ele pode fazer na sua casa, na sua família. Ele quer ver a sua intimidade, a sua aliança com Ele. Ele quer ver quanto você de fato se sacrifica em proveito da sua casa, da sua família. E na prática, você demonstra amor pela sua família. Tudo isso está revelado no desejo de Deus de não ver a superficialidade na nossa comunhão com Ele. Às vezes, até mesmo para ser abençoado, nós questionamos. Até para receber o melhor de Deus, nós entramos em conflito com aquilo que Deus espera de nós. Igreja, imagina se Deus tirasse o trabalho. Será que isso é necessário? Quanto tempo você teria para orar a Deus? Tira o trabalho. Tira a saúde. Quanto tempo você teria em cima de uma cama para orar a Deus? E precisa? Será que isso é desfrutar do melhor dessa terra? Será que é isso que Deus ele quer ver em nós? Ou é isso que Deus quer derramar sobre nós? Mas como eu disse lá na introdução, nós servimos a um Deus de amor e de justiça. E mesmo quando Ele está na vertente ou no viés justiça, toda justiça é em misericórdia, esperando que a nossa mente possa se converter e se arrepender para viver alinhado à vontade de Deus. A sua ação vai gerar a reação de Deus. E nenhum esforço será em vão. Porque Deus não é mentiroso. Se Deus falou, Deus vai cumprir. Ainda que o tempo de Deus não se submeta ao seu tempo, à sua vontade, mas Deus não deixará de cumprir com tudo aquilo que fala, declara, revela na sua palavra para nós. Receba essa mensagem como uma palavra profética para a sua casa, para a sua família, e declare diariamente: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque isso traz algo que dinheiro, algo que a rede de colegas e amigos do mundo não vão proporcionar para as nossas vidas. Eu quero nessa manhã, quando eu encerro aqui a palavra, eu quero convidar você a estar aqui no altar do Senhor e a se debruçar diante de Deus para colocar a sua família, para se arrepender de algo que deixou de fazer até o dia de hoje, ou para clamar ao Senhor por algo que precisa ver da parte de Deus na sua própria vida, para que o Senhor possa trabalhar de maneira profunda e te ajudar a fazer com que essa palavra se torne realidade na sua vida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não abra mão de lutar, de interceder, de batalhar em oração pela sua família, pela sua casa. Não fique de maneira passiva nessa manhã. Você está na casa de Deus, na presença de Deus.
que pode ainda todas as coisas, que é soberano para poder alcançar nossas vidas, as nossas necessidades.